Paz do Senhor, meus irmãos, me chamo Presbítero Cristiano, sou da congregação de Edson Passos e ficamos encarregados aqui de fazer o resumo da lição de número 5, cujo tema Páscoa, a libertação de um povo. Eu andei lendo e vi lá na palavra do comentarista alguns pontos interessantes. E eu quero deixar essa pequena introdução de uma coisa que já está escrito, mas que a gente tem que a todo momento ir lá, ler, reler, porque isso é importante. Então diz assim: estamos estudando a história da nação de Israel desde a chamada de Abraão, passando pelos patriarcas, a escravidão no Egito, a chamada de Moisés para libertar o povo, a entrega da lei no Sinai, a entrada na terra prometida e por aí vai, meus irmãos. E o que me chama bastante atenção, porque aqui fala sobre Páscoa, mas não dá para abordar todos os temas. E eu fiquei com um dos pontos do objetivo da lição: apresentar o grande projeto de Deus em cuidar de cada detalhe da história do seu povo. Estamos acompanhando as notícias sobre Israel, sobre os 70 anos de Israel que foi celebrado no mês de maio. Estamos vendo leis sendo adotadas ali no Estado de Israel. Então, o cuidado de Deus, o projeto que Deus tem na vida desse povo, vem desde o passado, passando pela nossa geração e quem sabe, como está escrito, a qualquer momento seremos arrebatados e assim concluindo, finalizando o projeto que Deus tem, não só na vida dos judeus, mas de todo aquele que clama o teu nome e o recebeu como Cristo Jesus. Para esclarecermos mais o que eu quero dizer, no livro de Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 5, diz que esse povo ficou 40 anos no deserto. As roupas não envelheceram, os sapatos não gastaram. E diz também que as pernas não incharam. 40 anos parece loucura para alguns. Parece loucura, de repente, você falando isso para alguém, 40 anos, e as roupas não se gastaram. Mas para nós é poder de Deus. Deus que estava se relacionando a cada momento com o povo, com este povo, que por algum motivo eles ora murmuravam, reclamavam, queriam voltar de onde vieram. Mas o projeto de Deus não era esse. Esse povo ficou aprisionado 400 anos, até que o seu clamor chegou aos céus. Então Deus pega um homem chamado Moisés, que aliás, os projetos do Senhor estavam sobre a vida de Moisés. Tudo que tentaram, tudo que forjaram, tentaram de um lado, tentaram do outro, mas não conseguiram. O menino foi levado, cresceu, se tornou um homem e agora era o libertador do povo. O chamado era dele. Ele foi incumbido de levar esse povo, mas não estava sozinho. Como eu falei, o objetivo da lição, o projeto do Senhor de cuidar da vida desse povo. Não cuidou só do povo, cuidou também de Moisés, do seu chamado. Por mais que ele não queria, Deus estava ali, a cada detalhe, estava cuidando. Porque os projetos do Senhor, ele não pode ser frustrado. Para a gente parece impossível, parece que não vai dar. Mas para o Senhor não. Para o Senhor tudo é possível. E quando ele tem um chamado, quando ele tem um projeto, queira ou não, vai se cumprir. Fala sobre a lição de número 5, sobre a Páscoa. Não teremos tempo aqui o suficiente
para abordarmos cada detalhe sobre esta lição. Mas uma coisa que me chama a atenção, que o Senhor, através dessa celebração, já começa de uma forma indireta, mostrar para eles o que viria no futuro, através desta celebração, apontando para o seu Filho, para Cristo Jesus. Hoje nós entendemos, e eles assim, de alguma maneira, entenderam que a nossa Páscoa é Cristo Jesus. Isso me faz refletir, porque, de alguma maneira, alguns hoje ainda comemoram a Páscoa de uma maneira errada. Mas Páscoa também significa passagem de um povo que estava passando por um momento difícil, um momento de tribulação, saíram dali, porque deserto é lugar de passagem. Então o povo estava passando. E esse simbolismo, se você for ali, representa isso. O deserto não era o seu lugar de origem, não era para eles ficarem ali, é lugar de passagem. Há tantos significados lindos, mas o mais importante aqui que eu quero pontuar é que a nossa Páscoa é Jesus Cristo. E esse relacionamento, essa celebração nada mais foi para que o povo já começasse a iniciar um relacionamento com tudo o que iria acontecer a partir dali. Um relacionamento com Deus e futuramente um relacionamento com o Senhor, aquele que viria dos céus para a terra, Cristo Jesus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. São tantos pontos interessantes dessa lição que eu gostaria de estar passando. Mas, como eu disse, o cuidado do Senhor, e esse eu quero frisar aqui, Ele está no controle de tudo. A história de Israel, estamos aí atualmente acompanhando pela mídia, os 70 anos de Israel, que foi celebrado no mês de maio, as leis que estão sendo aprovadas, Deus tem cumprimento na vida desse povo. A formação do povo de Israel foi importante, porque esse povo atravessou várias dificuldades durante a história. E essa história atravessou momentos difíceis. Vários povos sumiram da história, foram extintos, mas o povo judeu não. O povo judeu está aí, está vivo com as suas histórias, com os seus relacionamentos do passado e com os seus relacionamentos presentes, falando no sentido espiritual da coisa. Eles estão aí porque Deus tem promessas na vida desse povo e essas promessas se cumprirá até a vinda de Cristo, a qual o mesmo Cristo que foi apresentado através de uma celebração da Páscoa, que virá dos céus, buscará não somente os judeus, mas todos que clamam, que têm o seu nome escrito no livro da vida. Então, que nós possamos observar as celebrações, o que nós falamos diante do Senhor e principalmente como nós celebramos a nossa Páscoa. Não é dando chocolate, não é recebendo, porque chocolate é muito bom, mas não tem embasamento bíblico para isso. Precisamos ter a mente de Cristo, precisamos buscar fundamentos bíblicos, porque assim como o povo judeu, muitos viram milagres, muitos se relacionaram com Deus, mas por algum motivo na história destes mesmos que viram tudo o que ocorreu no Egito, de um Deus que se manifestava, eles ainda assim murmuravam, reclamavam, faziam de maneira
incorreta, errada, que nós também não possamos fazer. Então, fique aí com este resumo. A nossa Páscoa, não esqueça, é Cristo Jesus. Da mesma maneira que foi apresentada para aquele povo através daquela celebração, daquele cordeiro, que mais na frente nós entendemos, a nossa geração entendemos que o nosso Senhor, o cordeiro que foi sacrificado sem defeito algum, que morreu por nós, que ressuscitou ao terceiro dia, está sentado diante de Deus, voltou para os céus. Um dia ele virá e nós vamos estar juntos com o Senhor. Estaremos reunidos nos céus, olhando para o Senhor face a face e celebrando com Ele as bordas do Cordeiro. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus possa guardar cada professor, que Deus possa esclarecer todas as nossas dúvidas, porque nós carecemos também das orações, nós carecemos da graça do Senhor para suportarmos a cada dia as dificuldades, e que a nossa EBD a cada dia possa crescer espiritualmente, crescer em quantidade, que nós possamos ser cristãos maduros e bem resolvidos com o que nós professamos, em que nós acreditamos, que nós possamos guardar a palavra da fé em nossos corações. Muito obrigado e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.